Salve, salve meu povo, agô licença, né? Aos meus mais velhos, minhas mais velhas, aos meus mais novos. Vamos começar mais um Papoeirando com os Contramestres, sábado 6 de maio, né? 6 de maio de 2023, a gente vai estar recebendo a contramestra Cláudia, do grupo Mangangá, né, do Mestre Tom Matéria, o óculos embaçando aqui. E a gente vai estar batendo um papo. Bom dia, meu amor, bom dia! Então, com o mestre Daniel, sejam bem-vindos. Tô aqui aguardando a contramestra Cláudia, pontualmente às 9. A gente vai ter um papinho aqui de 40 minutos para trocar algumas informações sobre essa contramestria dela, saber um pouquinho dessa história, né, dessa mulher na capoeira, que é a contramestra Cláudia, que eu conheço já há algum tempinho, viu? Muito tempinho, um tempinho bem bacana. E eu estou aguardando aqui ela. A gente tem umas perguntas, né, já que eu fiz para o contramestre Scooby. Professor Unicórnio, galera tá chegando aí. Divulga aí, gente, a live pra galera. Essa foi especial por questões da agenda da nossa contramestra, né? Muito corrida, assim como a boa parte, né, das mulheres na capoeira e que trabalha com capoeira, né? Aí a gente tem uma agenda e ela, né, tem família, filho, a filha que tá grandona, maravilhosa, bonitona. Tô aguardando aqui a contramestra entrar pra gente começar a bater esse papo. Divulga aí, galera, né? Vai aí nesse aviãozinho, divulga a nossa live, pra que mais pessoas escutem, né, a história da nossa contramestra, pra que também seja uma futura oficineira nos eventos, né? Aí a galera às vezes me pergunta, você tem que indicar? Eu tenho muitas pessoas, gente, pra indicar, que necessita também de ter essa visibilidade que a gente às vezes dá para pessoas mais distantes e não dá para quem tá perto da gente, né? Então eu sempre bato nessa tecla, eu sempre levanto essa bandeira da gente estar valorizando os nossos, né? Os que estão próximos, porque às vezes na hora da emergência é eles que vão nos socorrer, né? Quem tá lá em outro estado, às vezes socorre também, não vou ser ingrata, né? Eu tenho uma galera de amigos que moram longe, que também eu posso contar. Mas, se eu tenho uma contramestra Cláudia do meu lado aqui, né? Por que não chamá-la para fazer uma oficina, para estar trocando informação com meus alunos, com minhas alunas? Então é isso. Terreiro das Pretas, Mestre Jeg, minha contramestra Bolinha. Pra mim é contramestra já também, Bolinha. Né? É inadmissível que você ainda só não tenha a graduação, que eu acho que é um mal necessário, né? Hélio que tá fazendo os nossos cards, né? Ele está aí ao vivo, então eu vou falar aqui na presença dele virtualmente, mas ele que tá fazendo os cards de divulgação desse projeto, né? Muito obrigada, Hélio, pela sua colaboração, viu? A gente precisa mesmo fortalecer um outro. E aí, quem quiser material, né, pode falar comigo que eu mando o contato do Hélio. Precinho bem acessível. Tá vendo? Fui ameaçada. E é isso, né? A questão de fortalecer os nossos em todos os âmbitos. Fazer a moeda girar entre a gente, né? A gente não precisa estar saindo do nosso entorno para estar fazendo as coisas. Arte visual, a galera que faz camisa, a galera que faz os cards. Eu tô vendo a galera cada dia se dedicando melhor a essa parte, né, de divulgação, que às vezes era secundária, mas agora tem cada cartaz lindo de evento, né, cada coisa assim maravilhosa. E faz parte também, né? A gente tem que sempre dar o melhor para nossa capoeira, começando pelo material de divulgação, né, das nossas rodas, dos nossos eventos anuais, das nossas atividades. Então, e a gente tem, né, quem faça isso dentro da capoeira. E aí eu quero me vestir bem, eu quero ter a minha identidade capoeirística. Aqui eu tô vestindo essa camisa aqui, ó,
que é da marca Ijexá, né, do professor Dinho da SEM. Na época, quando ele lançou, eu adquiri as minhas. E aí agora a gente tem também o Aí, opa, vou parar de encher vocês agora. A nossa convidada chegou. Contramestre Leninha, brevemente estarei recebendo você aqui também, viu, minha contramestre? Opa, eu tenho que virar. Agora! Aí. Até tecnologia. Pronto. Seja bem-vindo, Carmo. Aumentei aqui um pouquinho o volume do meu. Opa! Tomando um chazinho, é? Um cafezinho? Água mesmo. Água é hidratável. Menina, nem me fale. Eu termino a semana rouca, né? A gente trabalha o tempo todo falando, não tem como não falar, né? E convivendo com eles, a gente acaba pegando essas gripinhas aí, essas viroses, né? Obrigado por aceitar o convite. Vai pedir. Já vou pedir música aí, ó. Já tá vendo o berimbau. Tá bom, se precisasse, eu que agradeço. Então, minha contramestre, estava falando aqui, né, que a gente já se conhece já há algum tempo, um tempinho bem legal mesmo, de você estar nas minhas atividades, a gente tá se fortalecendo, se encontrando nas rodas, e jogando, e passando o berimbau uma para outra. E eu acho importante a gente. E coincidentemente, a gente pegou a contramestria quase no mesmo tempo. E aí eu falei, não, eu preciso ouvir nessa galera, preciso ver se esse sentimento que eu tive é mútuo, como foi para mim, como foi para ela. E aí eu agradeço, que eu sei que sua agenda é corrida mesmo, né? Você trabalha o tempo todo, quase 24 horas, com capoeira e para capoeira. E aí eu queria fazer esse tempinho aqui, né? A gente vai demorar assim, uns 40 minutos no máximo. E agora é com você, fala aí um pouquinho, faz uma breve apresentação. Eu tô com aqui umas perguntinhas, mas eu pergunto, você responde bem dinâmico, viu? Pode ficar à vontade agora. Vamos lá. Bom dia, salve, salve a todos. Meu nome é Cláudia. Não tenho um apelido na capoeira, não sei porquê. Nunca colocaram apelido em mim na capoeira. Sempre fui Cláudia. Ou para meus alunos, tia Cláudia. Né? Eu comecei capoeira em 1993, né? Com o professor, então, na época, Pastor, né? Que era aluno do mestre Carlinhos de Canabrava. Né? Então, foi o meu primeiro grupo de capoeira, foi o Raiz do Dendê. Né? Eu tinha 13 anos de idade, era um dos grupos que tinha aqui no bairro, então eu comecei a treinar com o professor Pastor. E aí ele era aluno do mestre Carlinhos, então eu tive esse primeiro contato com a capoeira, né? No grupo da Raiz do Dendê, foi um grupo que eu aprendi muito. Né? E aí dele eu passei a treinar também diretamente com o mestre, porque ele também ia treinar com o mestre, e naquele tempo não se tinha tantas academias, ninguém tinha tanto espaço assim para dar aula. Então a gente ia treinar com o mestre Carlinhos, né? Atravessava a fronteira, como eu gosto de dizer, que é do meu bairro, até Canabrava. Hoje em dia ainda é um local muito ruim de acesso, mas naquele tempo era pior ainda, era um cantinho, um caminhãozinho de barro, né? Que a gente ia para o outro lado treinar. Meu começo de treinar capoeira não foi tão tranquilo assim, né? Minha família não aprovava, minha mãe não deixava, muito por conta do preconceito que se tinha e que se tem até hoje, né, com a capoeira. Meus pais eram separados, que piorava tudo. Então eu pedia para treinar, minha mãe dizia: se seu pai deixar, eu deixo. Aí eu pedia para meu pai: se sua mãe deixar, eu deixo. Então eles transferiam a responsabilidade, né, em algumas coisas. E aí eu não conseguia treinar essa capoeira efetivamente. Então muitas vezes, não aconselho a ninguém fazer isso, né, mas eu fui muitas vezes para capoeira escondido. Muitas e muitas vezes eu fui para capoeira escondido. Né? Aí um belo dia, né, minha mãe conheceu o mestre Carlinhos, ela não entendia o que era o mestre de capoeira e a condução do mestre de capoeira com os alunos. Mas quem é esse homem? Você vai sair com esse homem que você nem conhece? E aquela agonia toda, às vezes tinha um lugar para sair. Ah, ele não é seu mestre? Diga a ele para te dar o dinheiro do transporte. Então, assim, para mim era... Desculpe, estar um pouco gripada. Era muito complicado. Então, todas as minhas calças de capoeira, batizado, tudo sempre saiu do meu bolso. Eu nunca tive,
né, assim, minha mãe para dizer, vou comprar, meu pai, por ao contrário, eles queriam que eu nem treinasse capoeira, mas como eu trabalho desde os 14 anos de idade, então para mim, para ter minhas coisas, né, então foi um pouquinho mais fácil, porque eu ia juntando minha grana para poder pagar meu batizado, comprar a minha calça, né, eu tive muitos perrengues, né, no começo da capoeira, né, tinha hoje então o contramestre Jean, que na época era estagiário, e aí nós namorávamos, e aí ele tinha duas calças de capoeira, uma preta e uma branca. E era uma minha e uma dele. Então a gente usava alternado essas calças, e às vezes a gente chegava nos eventos, aí não podia jogar de preto, aí uma lá no banheiro tirava, emprestava para o outro jogar. Então, assim, não foi muito fácil, não, né, de ter a roupa de capoeira. A gente não tinha acesso à roupa de capoeira. Eu lembro que a minha primeira roupa de capoeira até hoje eu tenho foto, uma calça branca com as listas branca e amarela do lado, que eu me achava naquela roupa porque era uma roupa de elanca. Para se ter Sim. uma roupa de elanca era muito difícil, muito difícil. Aí jogar capoeira com qualquer roupa, não que não se possa, mas a gente queria ter o abadá, queria ter a roupa bonitinha. Então eu tinha essa roupa que eu deixava ela para ir para os eventos, porque roupa de capoeira assim, chegou do evento, lavava, tossia na toalha atrás da geladeira para poder usar no outro dia, né? A gente jogava muito, muito capoeira mesmo. Eu jogava capoeira todos os dias, treinava em Canabrava, aí tinha a roda lá no projeto, que hoje em dia, onde eu sou educadora do projeto da Fundação Cidade Mãe, né? Tinha a roda Tomé Manuba, a gente ia para lá. Aí tinha roda nessas áreas todas, a gente ia tudo andando. Então eu vivi muito, muito, muito capoeira mesmo. E treinei, né, de 1993, 13, 14 anos, que até um dia desse eu estava conversando com o mestre Carlinhos, que ele que me lembrou mais ou menos isso, né? Eu não faço parte mais do Raiz do Dendê, mas ele é meu mestre, onde eu comecei minha capoeira, né? Então sempre que eu posso eu estou lá, presente nas rodas que ele faz, toda quinta-feira, primeira, quarta-feira do mês, os alunos dele também. Então a gente tem esse vínculo de amizade, né? Eu saí do grupo não por coisas demais, mas eu tinha uma pessoa que quando treinava junto com ele, aí saiu, eu não tinha maturidade suficiente, saiu o companheiro, a gente sai junto, né? As mulheres passavam também por essas coisas, né? De você seguir, né, a pessoa que você era companheira. Hoje em dia eu tenho uma mentalidade bem diferente, consigo conciliar isso bem, né? Meu esposo, ele é de um grupo, eu sou de outro grupo, e a gente consegue conciliar, ele não precisa ser meu grupo, eu não preciso ser dele, e a gente vai conciliando, levando a capoeira, levando a bandeira da capoeira e não do grupo. Então, hoje em dia, eu consigo ter essa maturidade, mas a minha infância dentro da capoeira, eu tive a oportunidade de conhecer muitos mestres, de estar em muitas rodas de capoeira, mesmo como aluna, né? Que aluno não andava tanto assim com os mestres, mas eu era que segurava as sacolas, que olhava a sacola, que segurava o sapato, que olhava tudo. Mas eu estava naquele momento presenciando tudo, então eu vivi muito, muito, muita capoeira. Fui em muitos lugares, conheci muitos mestres, e isso uma menina de 13 anos de idade, né? Hoje em dia, as mães colocam as crianças para treinar com 2, 3 anos. É muito tranquilo, mas antigamente não. Menina treinando capoeira vai virar menino, tem toda aquele preconceito além da Também acho capoeira. que naquela época, na minha contramestra, não, acho que a gente ainda não tinha um suporte para acolher essas crianças de 2 anos, né? Agora a gente avançou muito, muito com a capoeira, a gente se debruçou, né? Em realmente se aproximar um pouco mais da pedagogia, e agora a gente consegue atender esse público. Então, talvez seja esse momento que a gente ainda não tinha esse público, porque realmente não tinha pessoas ainda preparadas para atender esse público, não é isso? Não tinha tantas crianças. Tinha criança na capoeira, mas não tão pequenas. É, As crianças já começavam um pouco maiores, como eu, né? Que tinha a capoeira muito perto de mim, mas aí não tinha esse acesso, não tinha esse esclarecimento do que é realmente essa capoeira, com que é que se faz essa capoeira. E também tive uma oportunidade muito grande. Quando eu era primeiro ano, eu fui estudar no Pelourinho. Então, das janelas da minha sala, eu via o mestre Neto dando aula no Instituto Mauá ali caramba. embaixo. Eu ficava assistindo da janela da minha sala, ele dando aula. Então, para mim era muito tranquilo, era olhando a aula e olhando a capoeira, era muito Ai, que fascinante. Tinha massa. capoeira na minha escola.
também com o Mussa, que ele foi para a França, voltou. Então, eu tive muita gente boa. Eu vivi no Pelourinho durante 3 anos, estudando, vendo a capoeira, vendo como tudo aquilo funcionava. E cada vez eu fui me apaixonando mais pela essa capoeira que eu não conhecia, não sabia o que era essa capoeira. Então, eu tive muitas oportunidades mesmo. E eu me lembro muito, vem muito na minha mente isso. Eu tinha a minha sala de aula, ficava em frente, porque a minha escola é em frente à Casa do Olodum, que hoje em dia não é Sim. mais escola, é um outro. O prédio funciona como outra coisa. E o Instituto Mauá era do lado, ele dava aula embaixo. Então eu tive muito acesso à capoeira. Mestre Curió, mesmo angoleiro, ele foi uma das primeiras pessoas a estar dentro de um evento que eu fiz, eu de corda amarela, quando eu peguei corda amarela. E é um mestre que não vai em lugar nenhum, Bem assim, é muito restrito. Bem difícil. restrito. Eu tive esse privilégio. Seu mestre, o senhor vai no evento? Eu falei, por que não? Eu vou. Então, até hoje, eu guardo esse momento no meu coração, porque você, como aluno, é muito Você já difícil. está adiantando as coisas aqui dessa pergunta que eu ia fazer para você. Ah, tá, então vamos. Deixa eu Eu falo começar muito, viu? então o nosso bate-papo. Eu pergunto, você responde, Então, e aí bora. depois no final, tá faltando alguma coisa, você complementa, certinho? Vambora. Então, você está com que idade agora? 43. 43 anos, tá vendo? Que massa. Quanto tempo de capoeira? 30 anos. Uh, então, pelo que eu já ouvi, você passou, no caso, pelo Raiz de Dendê e agora está na Mangangá. Então, você passou por, diria que um grupo, né? Raiz de Dendê e agora está na Mangangá já há um tempo, né? Você chegou a pular alguma graduação em algum Quando eu vou, momento? quando eu fui para Mangangá, sim, porque quando eu comecei capoeira, as cordas eram verde, verde e amarelo, amarelo e amarelo e azul. E quando eu vou para Mangangá, a amarela não era mais esse sistema de graduação. A amarela é como é hoje, é a 10ª corda. Então, na realidade, eu fiquei um ano sem graduação nenhuma no Mangá, que foi o meu primeiro ano, entrei e fiquei sem corda. E quando eu fiz o batizado, aí eu fiz de corda amarela. Mas esse amarelo mas não era mais verde, verde, amarelo e amarelo de Sim, graduado. Era uma sim. corda. Então, eu não passei pelas outras cordas que a Mangangá tinha. Eu já continuei nessa corda amarela como se fosse a 10ª. Fez uma transferência de corda. Não Então precisei passar a gente por não considera como pular, né? Você teve que se adequar à isso. graduação que já tinha no grupo. Eu estava falando Eu com não o passei professor por Neguinho causa ontem disso. sobre isso, sobre a corda amarela, né? Quando eu comecei também lá atrás, quando eu comecei no Odara, eu peguei o verde clarinho, depois o verde escuro e o amarelo, que era a terceira graduação de aluno. E aí depois, com o tempo, a gente vê que o amarelo ganhou um outro sentido, né? Aí a gente fica lá, nossa, aí quando eu vejo na corda amarela, monitor, eu falei, gente, na época eu era só uma aluninha na corda amarela. Realmente Tem um livro teve aqui, essas deixa eu te falar, tem mudanças. um livro aqui que tem os grupos de capoeira, né? Onde fica a localização e tudo. E tem assim, responsável pelo núcleo Estrada Velha, Cláudia. Mas eu era graduada, mas não se tinha esse título de graduado. Mas eu já era responsável, no livro está bem registrado. Quem era responsável pelo núcleo Estrada Velha era Cláudia. Não era graduada Cláudia, porque eu tinha uma corda amarela. Hoje em dia a corda amarela é graduado, então tem todo um glamour na corda Sim, amarela e não tinha. Foi a corda que eu mais sofri, porque eu passei anos foi. nessa corda. Foi a corda que eu tive um dia, perguntei, mas o senhor não gosta de mim, não? Eu saía dessa corda. Meu Deus, que corda do sofrimento. Foi uma corda do teste, ou eu parava a capoeira ali ou eu continuava. A corda amarela foi. Foi, né? Você se arrepende de algo nesse tempo de capoeira? Aqui, poxa, eu devia ter feito diferente, eu não deveria ter feito. Rapaz, algumas coisas eu acho que eu poderia ter feito diferente, né? Mas a imaturidade enquanto capoeirista, né? Eu nunca, no meu começo de capoeira, nunca fui dedicado como é hoje. Eu falo, a capoeira que eu tenho na minha mente hoje em dia é muito grande. E antigamente a capoeira que eu tinha grande era no corpo. Então, se eu pudesse ter unido isso, para mim, eu acho que hoje minha capoeira seria completa, porque eu não tive essa maturidade, também não se tinha esse negócio de estudar a capoeira, toque, canto, como faz isso, como faz aquilo. Eu simplesmente ia para capoeira porque eu gostava de jogar, né? Foi, na realidade, minha válvula de escape, principalmente depois que meu pai morreu.
Então, eu jogava capoeira o tempo todo, porque eu queria sair daquela situação, né? Meu pai morreu de uma forma trágica, ele teve uma briga no bar e ele foi assassinado, isso eu tinha 17 anos de idade. Então, para mim, foi muito complicado. E a capoeira, e foi quando minha mãe disse, pode treinar, treine. Porque ela disse, vou deixar ela treinar que ela vai esquecer, passar por esse momento, e daqui a um dia ela esquece capoeira. E foi onde mais a capoeira me chamou, me fortaleceu. Então, eu sou muito grata à capoeira por tudo, né? Sempre quando eu falo desse episódio, eu tenho uma emoção no meu coração, porque a capoeira, ela me tirou de um lugar que eu não queria, não desejo para ninguém. Né? Você, quando tem sua família, você perde uma pessoa que você ama, e aí você não tem outra expectativa. Eu não tinha outra expectativa. Então, a capoeira, ela me deu tudo que eu realmente tenho. Então, sou muito grata por essa arte, que ela me encanta de verdade. Que maravilha. Bom te ouvir, viu? Bom ouvir isso. É aquilo que o mestre fala, a capoeira cura, né? Ela cura da forma dela, vai curando a gente, né? Se permitindo. Cura Se a gente a se alma, permitir, ela cura cura, sim. Mestre, a Carlinha acabou de entrar. Um salve aí pra galera que tá entrando, gente. A gente não consegue parar para falar com todo mundo, porque não posso estar interrompendo esse momento, que é massa, né? É, Então, a melhor lembrança que você tem da capoeira, assim, de um evento, de uma viagem, de uma aula, de um lugar, fala assim, poxa, esse momento foi fantástico. Poxa, eu tenho vários. Assim, de assistir, né, Mestre Nenel dando aula ali embaixo e eu presenciar isso, para mim aquilo não tem preço, porque aquela lembrança ninguém tira de mim. Né? Hoje em dia ele dá aula em outros lugares, tenho certeza que ele nem lembra de minha existência na Terra, mas eu tenho isso no meu coração porque eu assistia da janela da minha sala, eu via aquilo, então para mim isso foi muito forte. Né? E uma das lembranças também muito bacanas para mim é quando eu saí da corda amarela. Ah, que delícia. Acho que foi uma das únicas cordas que eu mais disse, eu não te quero mais não, viu? Porque foi muito tenso, eu passei por muitas coisas, né, de você sair de um grupo para você se adequar, e tem toda aquela crítica. A Mangangá tem muitas mulheres, mas não muitas assim de opinião tão forte quanto a minha, então eu sempre vivi capoeira, eu sempre dei aula de capoeira, então quando você chega num grupo que tem muito homem, que tem meninas, mas que as meninas só jogam capoeira e não tem aquela presença como eu tinha, já dava aula. Então, eu já cheguei, eu sou professora, eu tenho meu espaço, eu faço minhas coisas, entendeu? Então, não aceitava muitas coisas que os professores e os outros meninos falavam, porque é da minha própria personalidade. Algumas coisas eles estavam certos, outras não, né? Porque tinha muita exigência, fulano faz isso, então fulano tem que fazer aquilo. Então, eu sempre procurei respeitar cada corpo, cada pessoa. Eu tenho as exigências, né? Eu sempre falo com meus alunos, isso é uma coisa minha. Meus alunos, cada corda precisa fazer algumas coisas, mas eu respeito cada corpo. Mas eu também entendo que a capoeira ela precisa, né, de ser estudada, ela precisa de ser respeitada, a gente precisa entender as coisas que a gente faz como capoeira. Então, aos meus alunos eu exijo isso. Então, eu sei que a terceira, quarta, quinta corda, sei lá que corda, não consegue fazer tal movimento. Então, o que é que você pode fazer que você pode substituir isso que você não consegue fazer? Então, a gente aqui tem de tudo, a gente consegue trabalhar com capoeira. Semana passada foi a entrega dos projetos deles, né? Então, para pegar a corda aqui, que é em agosto, então os alunos juntam a equipe de 4, 5 e fazem os projetos. Teve teatro de bonecos, eles falaram de vários mestres, várias apresentações, porque eu quero que eles cresçam como capoeirista, porque eu já passei alguns sufocos na roda. Porque logo quando eu comecei minha capoeira, corda amarela, amarela e azul, eu não tinha tanto esse entendimento, não sabia lá esse estoque lá nenhum de capoeira. Então, a capoeira foi começando a me cobrar. Você é estagiária, você está no evento, toma aqui o birimbau, toca. A gente que é mulher, a gente é muito testado. Tem vários homens que eu conheço, mestres, professores, que não sabem tocar nada, mas Verdade. eles não são cobrados da mesma forma. Então eu disse, então minha dificuldade de desenvolver meu método de aprender a tocar é do mesmo jeito que eu ensino a meus alunos, para a gente poder tocar legal. Né? Eu não tenho facilidade com nada dentro da capoeira. Eu amo a capoeira, mas para eu treinar capoeira, eu tenho que me esforçar muito mais que muito mais pessoas. Tem pessoas que aprendem muito rápido. Eu não. Para tocar, eu preciso tocar muito para poder chegar numa certa excelência para treinar a mesma coisa. Eu tenho alunos que começam um dia desse e fazem coisas melhores do que eu. Eu preciso fazer bastante, mas isso não fez com que eu desistisse da capoeira. Se eu fosse porque as outras pessoas falavam que eu não jogo como elas querem,
que eu não toco como elas querem, eu faço essas coisas, eu já teria desistido. Sabe, eu sei que a capoeira ela precisa do nosso melhor. Então Sim. eu dou o meu melhor para a capoeira, mas o meu melhor às vezes pode não agradar. E aí não é parâmetro, né? E aí a pessoa fica sempre buscando a validação do outro, é muito complicado. Deixa eu te interromper para a gente continuar aqui. Vá, Qual vambora. evento marcou a sua vida? Qual o evento assim que você foi? Nossa, que evento fantástico, do início ao fim. Aí marcou a sua vida e te deu até referência para os seus futuros eventos. Rapaz, eu vou falar a verdade. Os eventos que o meu mestre faz, ele me deu uma visão muito grande de capoeira, porque o meu mestre é um Uhum. futurista. A gente, quando vai fazer um evento, ninguém sabe quantas coisas tem por trás. Então, assim, ele é muito organizado. Não é que as outras pessoas ou os outros grupos não sejam, mas a gente senta, a gente faz reunião, o que é que vai ter isso, apresenta aquilo, faz aquilo outro. Então eu não vivia isso na capoeira. Então quando você chega num grupo que é um pouco maior, você toma logo aquele susto. Eita, vai fazer o evento, tem toda essa programação, tem oficineiro, tem. Eu não vivia isso. O batizado era, marcou o dia do batizado, chamava os mestres professores, chegava lá, jogava, você pegava a corda. Então, quando a mangangá, ela já começa desde o começo, já tem esse sistema, o sistema da graduação, a corda do trançar é diferente, e tem oficineiro, e precisa disso. Então, assim, foi um dos baques, então, esse evento, uau! Né? E um dos eventos também que eu gosto muito são os eventos do interior, que eu vou falar a verdade. É muito melhor do que muito evento daqui. E não é batizado muitas vezes. Não é batizado muitas vezes, mas tem a organização, traz o mestre, as oficinas têm muita qualidade. O jogo tem muita qualidade. Você consegue jogar até sua língua sair para fora da boca. Você não joga jogos minúsculos que você não consegue nem desenvolver e ter um diálogo com a outra pessoa, né? Eu amo muito o Mestre Macaco, ele sabe disso, eu gosto dele, faz eventos maravilhosos. Caquinho, tem uma galera que faz um evento também muito bacana e que tem muita gente daqui agora que está tendo isso também e trazendo. Então, eu gosto bastante desses eventos que eu vou fora, que eu posso presenciar uma capoeira bonita, uma capoeira jogada, bem tocada, cantada, samba, com tudo que a capoeira Sim. precisa, todos os elementos eles estão ali presentes, né? Quem sabe que a capoeira não é só a roda, então tem muita coisa que a gente precisa colocar, trazer isso também para a gente resgatar, na realidade, que sempre teve. A capoeira de Salvador é uma capoeira maravilhosa, sabe? A capoeira onde aprendi uma capoeira forte, mas nem sempre ela precisa ser uma capoeira tão forte, ela precisa de uma capoeira mais organizada. Então, é evento, assim, dizer, ai meu Deus, já fiz vários Travou um que pouquinho. foram em Santo Antônio de Jesus. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. E fiquei, cortou? É, E só um fiquei pouquinho. assistindo Uhum. aqueles jogos que foi também assim muito maravilhoso. Agora já tive em lugares que a capoeira me proporcionou, que também para mim foi muito inesquecível, né? Que do meu dinheiro, do meu bolso, não conseguiria estar lá e estar de pulseirinha, cinza, ter acesso a tudo. Então, eu me encanto com a capoeira porque ela consegue trazer isso para mim. Tem algumas pessoas que não tiveram oportunidade de viver isso, mas eu já tive muita oportunidade. Até minha filha tem um lugar que a gente foi, às vezes, foi em Sauípe e ela ficou encantada. Minha mãe, que coisa linda, eu disse, é a capoeira. É, Eu sempre falo para meus filhos, a capoeira nos leva para muitos lugares. Aí a realmente. escolha Deixa eu continuar aqui com você. Se você pudesse voltar no tempo, né, e conhecer um mestre ou uma mestra, quem é que você gostaria de conhecer? Poxa, pergunta assim. Eu tinha muita vontade de conhecer Mestre Bimba. Se eu pudesse conhecer Mestre Bimba, assim, eu conheceria Mestre Bimba, porque assim, meu tempo de capoeira eu não tive muitas referências, especialmente de capoeiristas mulheres, né? Uhum. Então, sempre foi muito Bimba, Mestre Faixinha, Bimba. E a história deles de capoeira é uma história que eu gosto muito de estudar. Então, eu tinha vontade de conhecer Mestre Bimba, Mestre Pachinha, Mestre Caiçara, Mestre Traíra, mestres assim que ficaram o legado deles na capoeira, mas eu só sei do que É falaram. Eu não isso. vivi. Eu Mestre ia encher Canjiquinho, eles de perguntas. Acho que eles iam me. Eu ia encher eles de perguntas também, muita coisa assim.
Talvez esses É, dois eu queria muito conhecer, porque uma coisa é a história deles, contada por eles, outras coisas que foram de, das traduzidas por pessoas que alunos. Até a família, às vezes, não consegue falar direito de você, né? Às vezes está com você e você olha assim, não, mas eu não gosto disso, não. é, Às vezes tem coisas não que é só a pessoa mesmo. Então, é um lugar que... Isso, você falou de Sauípe, né? Mas foi sua filha. Mas tem um lugar que você conheceu através da capoeira, que você falou, poxa, que legal. Essa cidade aqui, talvez se eu não fosse capoeirista, nunca... deixa eu ver uma cidade. Tem um lugar que eu sempre esqueço. Pronto, um lugar tão perto. E eu nunca teria ido se não fosse capoeira. Siribinha, que é um Olha lugar aí. maravilhoso. Que eu fui com capoeira, fui com meus alunos e a gente teve a oportunidade, foi um evento de Mestre Bamba, e eu nunca tinha ido para lá, e eu amei, eu falei, meu Deus, que lugar surreal, que lugar lindo, porque assim, tem gente que acha lugar lindo outras coisas, para mim se tem praia, se tem rio, para mim Aham. já é um lugar maravilhoso, eu não sou uma pessoa cheia de coisas, eu sou uma pessoa muito simples, então se tem praia, se tem rio, para mim é muito bom. Gostaria de conhecer França, Paris, através da capoeira, vamos chegar, né? Então, Mas a próxima pergunta seria essa. Um lugar que você gostaria ainda que de eu conhecer. gostaria. Sim, eu gostaria que capoeira me levasse o mundo todo. Agora, um lugar que eu mais tenho vontade de conhecer é a África. Porque tem, a gente tem uns companheiros lá, eu falo muito com eles, né? Eu tenho um aluno que está lá na África, morro de inveja dele. Ele teve a oportunidade de conhecer, né, uma galera do nosso grupo. Eu conheço alguns porque eles vieram, mas eu não tive essa oportunidade de ir. E eu gostaria de conhecer o país e a capoeira, a forma deles de viver, porque assim, só das coisas que a gente compartilha aqui através das mídias sociais, eu já fico encantada. Eu queria viver isso de perto. Então, toda semana meu aluno me manda muitos vídeos das crianças Olha que de lá massa. das brincadeiras. Eles brincam de corda até com roupa. Tudo é muito simples, mas tudo para eles é muita alegria. Então, eu gostaria de saber como é esse outro lado, de onde um dia eu sei que vim. Eu gostaria de Sim. conhecer a África. Ah, que Em maravilha. especial Também. Maputo. Qual estilo de música você mais se identifica na capoeira? Meu Deus. Estilo de música. Na realidade, não é bem o estilo de música. Sei lá, eu gosto das quadras, dos corridos, das ladainhas, mas tem umas músicas que eu gosto bastante, alguns mestres mais antigos. Deixa eu ver um estilo, Cláudia. Rapaz, é muito difícil um estilo de música, porque a gente canta tanta coisa aqui, a gente canta muito. Na realidade, não, para mim, não é bem o estilo de música que eu gosto dentro da capoeira. Eu gosto do estilo de toque, do jeito que se toca, que a gente mantém aqui. O Núcleo Estrada Velha é um pouco diferente do restante da Mangangá. A gente tem o nosso jeito de cantar, o nosso jeito de tocar. Às vezes é a mesma música, mas a gente canta de forma um pouco mais diferente, a gente toca um pouco mais diferente. Mas estilo de música, eu acho que eu gosto de tudo que se canta na capoeira. Eu não tenho preconceito se a música foi feita aqui em Salvador, se foi feita em São Paulo, se ela foi feita para E capoeira. Eu amo música da capoeira. a Eu não tenho letra essa. tem um significado, né? E se realmente, né, atende um E também, momento. para mim, é um momento. O meu mestre escreve muitas músicas de capoeira que você para pensar, pô, tem uma história. Mas tem música que às vezes você canta só no frenesi da roda e eu também gosto. É momento. É momento. Eu não tenho isso bem definido, não. Agora tem uma música que eu tenho cantado muito, que é Toda criança devia gingar, toda criança devia aprender como tocar berimbau, como plantar bananeira. Toda criança devia jogar. Eu fiz uma É, apresentação dessa música, os pais ficaram impactados, porque toda criança deve jogar capoeira. Então, sim. essa música era uma música muito linda, a capoeira é nossa. E às vezes a gente tira nossas crianças para jogar, fazer karatê, judô, jiu-jitsu. E essa música, no momento que eu fiz a apresentação, meus alunos de 6 7 anos, 8 tudo virando reversão, fazendo um montão de coisas, os pais ficaram tudo assim loucos. Então, música da capoeira é mais um momento, né? O que aquela música representa para você naquele momento. Então, a música que eu mais amo da capoeira é do meu mestre. Essa arte me encanta.
Eu não quero mais sair. Ó bendita capoeira que vem dos meus ancestrais. Então, essa música, para mim, eu canto ela o tempo todo. Então, a música é momento. Tô perguntando se você já gravou essa música. Eu quero ensinar o filho aqui, ó. O Luciano. Não, essa música eu esqueço até o nome. Tem na internet. Ela não está gravada. Não, mas tem na internet o pessoal tocando berimbau junto com as crianças também tem na internet. Ela é muito legal. Você cantar, você vai no trabalho de capoeira, você canta ela, eu canto aqui toda a minha aula, inclusive com os adultos, eu gosto de aula cantada. Se eu pudesse ter uma bateria o tempo todo formada, porque empolga. A aula empolga. E as crianças treinam muito mais do que os adultos, porque você está cantando, você está se Sim. divertindo. E ali ela vai aprendendo através das músicas. Não sei, pensa que não, elas já estão cantando, elas já estão me perguntando coisas, que as crianças elas são muito inteligentes. Às vezes a gente não sabe disso, subestima, mas quem quiser trabalhar com criança, faça o seu trabalho cantado para você ver. Quando você for perguntar a ela os instrumentos da capoeira, ela vai lhe dizer todos, porque você canta na música para ela. E Realmente, elas eu aprendem. concordo. É um veículo importantíssimo a musicalidade. Tem a aula, você consegue fazer a aula do início ao fim com os comandos de música e eles adoram. E a resposta, eles ficam durante a semana inteira cantando. Tem professor que chega e fala: Índia, eu não aguento mais ouvir essa música. Eles chegam lá, é no intervalo, é na hora do lanche, é não sei o quê. E aí eu falei, esse é o nosso papel, realmente. E o samba de roda, Cláudia, eu tenho trabalhado também as músicas de samba de roda. E aí a gente eu uso bem esse lance da gestualidade, as dancinhas, né? A gente tem que usar a nosso favor. E aí, quando a gente bota as músicas e bota eles fazem referência, faça o gesto, eles já estão cantando. É automático. E aí as Eu professoras faço dão assim, esse feedback. Eu eu falei, faço então, só o tá. gesto, eu faço assim, ó, vou fazendo um movimento, eu Sim, digo, já eu vai. só faço e vocês cantam. E eu misturo tudo, né? Tem gente que não gosta, mas eu entro no universo da criança. E eu canto o que eles cantam, as musiquinhas que eles cantam, e eu canto também a música da criança, e a gente vai fazendo esse interlaço, porque a gente precisa, a criança precisa entender que a gente também entende do que elas entendem. Então eu canto as musiquinhas que elas cantam, que as mães colocam ela para assistir e trago eles colocam um movimento de capoeira dentro dessa música e eu fui aprender a trabalhar com criança. A criança ela vai te dando uma possibilidade tão enorme de você trabalhar. Aí às vezes você fica engessado, né, que você não pode fazer isso, porque isso, aquilo outro. Eu não. A gente aqui na Estrada Velha, eu junto com minha esposa, a gente tem mais de 200 crianças. Isso eu estou falando à noite. Fora de Isso mesmo. dia que eu trabalho manhã e tarde, né, que é o nosso ganha-pão. Então, a gente consegue, né, trazer isso e as crianças aceitam muito capoeira, muito mais do que os adultos. Elas estão mais abertas às coisas, né, que tem gente que não gosta de mudar. Eu falo, poxa, Mestre Bimba lá atrás ele vislumbrou coisas que hoje em dia tem muita gente que não conseguiria. Então, por que a gente não pode trazer todas essa ferramenta que a cultura nos traz, colocar no nosso trabalho? Então, a gente precisa ir se descobrindo, né? Se reinventando. É o que eu tenho. A capoeira ela tem me dado toda essa possibilidade. A capoeira é rica demais. Tudo o que você pensar que a capoeira consegue fazer. Eu sempre falo, a gente precisa fazer com excelência. Se você não sabe, aprende. Eu sempre falo aos meus alunos, se a gente chegou até aqui sem saber, eu cheguei muito tarde sem saber muita coisa. No meu tempo, o máximo que eu podia pegar na roda era um pandeiro para poder tocar. E olhe lá, aluno não se intrometia em conversa de mestre. Hoje em dia os mestres sentam para conversar com os alunos. Então eu vivi num tempo que a capoeira não se falava tantas coisas para aluno, a gente não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim, Qual foi o instrumento que você mais demorou para aprender a tocar? atabaque. E Eu também tô. ainda me desafiei esses dias a aprender mais coisas. Porque meus alunos tudo começam ensinando quando eu vou ver estão tocando melhor do que eu. Eu faço meu feijão com arroz.
mas ainda não tenho aqueles slap, aqueles open, aqueles negócios todos, né? Daí um que o diga. A gente fez umas 2 aulas lá, mas tem coisa que o corpo é um pouco mais difícil, mas o atabaque eu acho que foi um dos mais difíceis, porque assim, berimbau foi difícil, mas eu toco bacana, eu acredito que eu toco bacana. Atabaque eu dou o meu feijãozinho com arroz, entendeu? Acho que preciso aprender bem mais ainda. Acho que o atabaque, o tambor, eu preciso me dedicar mais a ele. Bastante. Agora, a live é bem para a gente saber como foi esse momento que você recebeu a sua graduação de contramestra, qual foi o sentimento, como foi o outro dia, os 15 dias depois da contramestria, o que mudou, quais os seus planos para o futuro, como você via a corda de contramestra e agora como é que você vê sendo uma contramestra? Rapaz, assim, eu sabia que o meu mestre ia me dar corda de contramestre, ia me graduar. Então, assim, é um momento que você espera. Eu sempre digo, eu sempre falei, meu sonho dentro da capoeira é ser mestre de capoeira. Eu nunca escondi isso para ninguém. É meu sonho. Eu acredito que todo capoeirista deve ter esse sonho de ser mestre de capoeira. Para mim, contramestre, uau! Era uma coisa que eu falava, meu Deus, quando é que vai chegar isso? Como é que vai ser? E para mim, realmente, mesmo eu já sabendo que iria ser graduada, que iria pegar a corda, para mim foi muito significante. E uma das coisas que mais me marcou, porque todos os meus alunos estavam comigo, sabe? Meus alunos me carregaram, a minha corda não foi só minha. A minha corda foi uma coisa que eles também queriam, que eles falavam, tá na hora de minha professora ser contramestre. Eu tenho um aluno que ele faleceu esse ano, né, Veneno, e ele sempre falava, máximo respeito à minha contramestra, e eu não era contramestra ainda. Então ele dizia, nada, eu vou ter que falar um negócio lá ao mestre, que nada, todo mundo é contramestre, minha professora não é contramestra. Uhum. Então, assim, me carregaram literalmente nos braços, eles me colocaram no colo deles, então aquela corda não foi só a minha corda, sabe? Foi a corda de toda a minha vida, de todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, todas as vezes que eu tive que abdicar de estar com minha família, de estar muitas vezes com minha filha, de ter que viajar, de ter que dar aula a semana toda, a noite toda, né? Então, essa corda representa tudo isso, né? É a minha história, porque você começa a capoeira com 13 anos de idade, você tem 43. Então, assim, muita coisa eu deixei de viver para estar dentro de uma roda de capoeira, sabe? Muita coisa eu deixei de fazer para estar dando aula. Então, essa corda, para mim, ela representa tudo, todo o meu esforço, né? De querer ser dentro da capoeira. Não é vergonha nenhuma você dizer que quer ser mestre, contramestre, professor. Tem que ser o seu objetivo dentro da capoeira, sabe? Então, eu tenho um vídeo, tenho uma foto que todos os meus alunos me carregando. Então, para mim, ali, valeu a pena. Eu sei que eu não cheguei de qualquer forma, sabe? Meus alunos me abraçaram e disseram, minha contramestra. E, para mim, foi um momento lindo. Aí, meu mestre falou, e aí, filha, gostou? Sabe? Então, tem tudo isso. Não foi feito de qualquer jeito, foi pensado como seria. Meus alunos fizeram um vídeo, quase todos, pelo menos os graduados, falando da minha importância na vida deles. E quando passou lá esse vídeo, aí o coração não aguenta, né? Eu tenho alunos que estão comigo há 15 anos, 20 anos, alguns que pararam e estão retornando, sabe? E ser completamente de capoeira é você resistir. Porque eu acho que se eu não tivesse resistido, muitos deles não teriam para onde voltar. Então, eu sempre falo, cada um tem seu papel, tem sua missão, e a minha é com a capoeira. Sabe, eu tenho muitos alunos que eu sei que a minha participação na vida dele foi muito ativa, e tudo isso através da capoeira. Então, se eu tivesse feito de qualquer jeito, eu tivesse desistido, eu sei que eu não teria mudado a vida de muitos, inclusive a minha própria vida, né? Que eu olho para a minha casa, para as coisas que eu tenho, tudo que eu tenho, abaixo de Deus foi a capoeira. Então, essa corda, ela chegou num momento para mim que eu tenho maturidade para ter ela. Né? Muitas vezes eu já tive pressa, eu falava para o meu mestre, tive pressa, e muitas vezes, e é normal, meu mestre, não, não é agora, não é o momento,
segurou. Por isso que teve um dia eu falei assim, que meu mestre não gosta de mim, porque todo mundo muda de corda, todo mundo tudo, e eu nada, porque é o normal, a euforia de você querer ser. Não é vergonha nenhuma você dizer, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo dentro da capoeira. Tem muita gente que precipita, né? Graças a Deus eu tive um mestre que me segurou quando teve que me segurar e me soltou quando teve que me soltar. Né? Então agora eu sou uma pessoa que tem muita consciência de capoeira. Né? 43 anos é uma idade bacana, já vi muita coisa na capoeira, sei muito bem o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso, até onde eu posso ir. Eu tenho uma postura como professora, né, que eu sei que é muito importante para a vida dos meus alunos, muito mais do que o pai e a mãe deles, sabe? Eu sou um espelho e meus alunos são o meu reflexo. Então essa corda ela foi muito importante para mim também, para me afirmar com o meu trabalho, com as coisas que eu preciso fazer. E um outro dia é normal como qualquer corda, mas a sua responsabilidade dobra. A sua responsabilidade, porque o seu compromisso aumenta. Agora você é uma contramestre de capoeira. Então, tudo que eu penso, tudo que eu falo, o que eu vou fazer, como eu vou jogar, não é mais a mesma coisa de antes, de quando você é professor, de quando você é estagiário. Cada vez que seu compromisso vai aumentando, sua responsabilidade aumenta junto, sabe? Às vezes pesa. Não vou dizer que não pesa, não. Às vezes pesa, porque tudo que você faz, as pessoas estão olhando, estão julgando. E às vezes esses julgamentos é um pouco cansativo. Cansa. Sabe? Eu sempre falo, minha vida melhorou depois que eu parei de perguntar a opinião dos outros. E aí vou levando, vou fazendo minhas coisas e vou deixando as críticas para lá, né? E ser contramestra, eu sou a primeira contramestra mulher do mestre Tom em Matéria da Associação Cultural de Capoeira Mangangá. Então, uma missão na realidade, porque eu tenho que abrir portas para as outras meninas que vão chegar. Exatamente. Ser a primeira não é fácil. Ser a primeira nunca é fácil, nunca é bom, mas alguém tem que ser o primeiro, alguém tem que dar o pontapé inicial, tem que sofrer todas as dores, né, como eu sofri dentro do grupo. Não foi fácil, não. Sabe, é um grupo que tem muito homem, e a gente sabe, homem e mulher, quando o debate é um pouco complicado, né, e eu também fui vivendo essas coisas, né, que eu sou briguenta mesmo pelo aquilo que eu acredito. Então eu sei que hoje é muito mais fácil para as meninas que estão chegando, porque teve Cláudia lá atrás que brigou o tempo todo e veio nessa resistência. Muitas vezes não foi nem para mim, foi para as outras que cheguem e seja mais fácil, para que elas tenham que a capoeira ela precisa ser leve. Eu tive alguns momentos muito sofridos dentro da capoeira, de preconceito, de crítica, sabe? Quando eu tive minha filha também era muito complicado, as pessoas falavam, mulher já de filho, vai jogar capoeira com birimbau debaixo do braço, subindo e descendo, entendeu? Eu sofri muitas coisas também em relação a isso. E hoje, as meninas do meu grupo é mais fácil. Elas têm uma contramestra, né? Que hoje em dia, quando alguém quer falar alguma coisa para elas, ou dizer, pensa já duas vezes, sabe? Elas se espelham também tudo que eu passei, então elas conseguem também ter mais autonomia. Não, se a contramestra Cláudia chegou, eu também posso, sabe? E eu abri muito. Hoje o meu mestre, ele sempre teve uma cabeça boa, mas hoje ele tem uma cabeça muito melhor, né? Quando eu entrei no grupo, eu era a corda amarela e fiquei sem corda. O professor Jean entrou professor e ficou professor. Então, eu tive que vencer essas coisas, né? Foram as coisas que foram de dentro do grupo, que muitas vezes não foi o mestre, mas o grupo tem muitas pessoas, né, que ficam ali na cabeça do mestre. E o mestre também ele tem que ter sabedoria, ele tem que saber equilibrar e as coisas. Em algum lado vai ter que sofrer quando esse equilíbrio vem. E geralmente a corda só arrebenta do lado mais fraco, né? As mulheres elas sofrem um pouco mais em relação a isso. Mas tudo que eu passei serviu para que hoje eu estivesse aqui. Talvez se tivesse sido fácil, eu tivesse até desistido. Mas eu gosto de desafio. Eu sempre falo que não me desafia, não me fortalece. Então, eu sempre falo, agradeço a todo mundo que me criticou. Ah, você não sabe isso, eu fui procurar saber, só porque eles diziam que eu não sabia. Então, tudo que falaram de mim, eu fui procurando melhorar. Então, eu agradeço a todas essas pessoas que me criticaram, porque elas me ajudaram. E agradeço também a todas as pessoas também que dentro do grupo que me apoiaram. Sabe, hoje em dia a gente tem uma amizade bacana com todo mundo. Mas queira que não queira, ter aqueles sentimentos. Poxa, poderia ter sido um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Mas eu continuo brigando
até hoje. Eu também não sou moleza, não. Eu jogo Mas é duro isso, nas coisas que eu acredito. Cláudia. Quem critica, quem faz essas críticas, a gente sabe mais de quem critica de quem é criticado, né? Porque realmente, se não tivesse no foco que você estava, não tinha tempo de estar fazendo críticas, de estar tentando julgar o seu trabalho e sua vivência na capoeira. Então, você sabe mais de quem critica do que quem está sendo criticado. E eu acho bacana as alunas, e acho que não só as suas, né? Não se limita apenas às suas alunas. A gente vira figura pública, a gente vira realmente referências. E eu botei até um vídeo essa semana, porque a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente chama de referência, com quem a gente chama de representatividade. A gente vive uma geração, às vezes, que é muito superficial, por isso que eu tento abrir esses espaços, e eu gosto quando os outros mestres e mestras fazem esses espaços, porque se a gente não senta agora para conversar, poucas pessoas iam saber dessa sua trajetória de 30 anos de capoeira. Você não vai para uma roda simplesmente para estar chutando, e você realmente tem toda uma história atrás, tem toda uma bagagem, que às vezes as pessoas, não, na hora da emoção, não vai pensar. Aí pega um vídeo e posta na internet, e aquela outra menina que apenas está começando capoeira vira a referência, sendo que Cláudia tem toda essa história aí por trás, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. E quando você fala minhas alunas, pode ter certeza que não são só suas alunas. Pode ter certeza que muitas outras, e através até dessa live, de outros contatos com você, tem se inspirado na sua força, na sua garra mesmo de fazer as coisas, de ser focada, entendeu? Não ficar buscando validação, você busca sempre estar melhorando. Então, isso é fundamental na capoeira hoje em dia, tanto para homem quanto para mulher. Né? A gente é do gênero feminino, mas como você disse, você no início dividiu uma calça com um homem. Então, a gente tem que parar também desse recorte o tempo todo, porque a gente precisa muito deles, e eles Hum. precisam da gente tanto quanto. E você pode ter certeza que toda essa sua trajetória não se limita apenas a motivar suas alunas, motiva muitos outros que estão vindo aí. E essa contramestria foi realmente para selar tudo isso que você veio vivendo nesses 30 anos e vai viver mais ainda. E seus projetos, né? Quando você estava fazendo a confecção dos birimbau. Olha, é isso que você falou, tem que ter uma primeira. A gente sempre faz muitas oficinas, eu tenho birimbau em casa, mas, tipo, eu me debruçar a fabricar para outro. Acho que outro dia eu procurei, né, mulheres para estar fazendo oficina, para estar ministrando oficina. Quase não Tô encontrei. Eu aqui, estou viu? Venância, agora lá em Humildes, formada Venância, que eu vou ver se eu consigo trazer ela. É a única que eu conheço. Se alguém conhecer mais, manda aí Eu tô pra aqui gente conhecer. vendo, Então é muito difícil, bicho. É muito. vendo birimbaus, vendo roupas também de capoeira. Eu fabrico, né, as roupas do nosso grupo, né? Então, é feita pela gente, né? Os modelos de calça, de camisa. A gente não tem tantas coisas, modelos, porque é um padrão do grupo, né? Mas as calças, então, tudo isso a gente que faz aqui, que, né, a Casa do Birimbau. Não, quem quiser calça, camisa, birimbau, também pode chegar, né? Quando você quiser, também estou disposta a fazer a oficina de birimbaus, que é muito importante. Quem ensina meus alunos a fazer os birimbaus sou eu, né? Professora Negona, né, me concedeu um momento, né, de um dos espaços dela em que eu fiz a confecção do birimbau, né? E eu vi muitos meninos, todo lugar que eu chego, né, eu não falo nada, aí estourou um arame, um negócio, às vezes eu vejo os meninos se batendo. Vários lugares que eu chego, aí eu chego na minha simplicidade, pego o arame, começo a rodar, passo na mão, tudo bonitinho, eles ficam assim olhando. Eu disse, não, é porque eu gosto de fazer, né? Porque eles precisam entender que as mulheres também sabem fazer. São poucas mulheres que sabem. Porque também dói a mão, é difícil. Minha esposa está aqui me assessorando. Então, a gente faz Isso aí, bom. sapato, Que calça, lindo. né? A gente faz tudo para todos os grupos Massa. que quiserem, Bom saber. né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte da capoeira, né? Do confeccionar, do tocar. Então, eu acho que eu sou uma das poucas professoras que entendeu isso lá atrás e parou com os alunos. Bora tentar fazer, né? Eu sempre falo, agradeço muito a mestre já morreu, porque se um dia eu faço um arame tão bonitinho, tão perfeito, eu agradeço a ele. Todas as oficinas que ele realizava, eu estava lá.
e olhando como é que aquele mestre fazia. Então, assim, eu sou muito grata a todos os homens da capoeira que passou na minha vida, porque eu também aprendi muito com eles, né? Eu não tenho essa besteira de homem, de mulher. Uma das coisas, viu, contra a mestra Índia, que eu vou falar, não estou em nenhum coletivo feminino. Não tenho nada contra. Precisou se ter para abrir portas, para as meninas terem visibilidade. Isso deu muita visibilidade às mulheres, sim, não vou dizer que não. Mas, assim, tem algumas ideias que não são as minhas. Eu não sou feminista. Eu não sou feminista. Tem mulheres que são, mas é coisa que eu acredito. Mas isso não interfere que você faça um movimento, que eu vá, que eu participe. Agora, eu não estou sempre em todos, porque assim, eu dou aula de segunda a sexta, de manhã e de tarde, pela prefeitura. À noite, eu faço meu social de segunda a sexta. E também, hoje mesmo, tem ensaio à noite de percussão, que eu também toco percussão. Então, assim, tudo que é voltado para essas coisas, eu amo tocar percussão. Se não fosse, não tivesse capoeira, a percussão também estaria na minha vida muito presente, porque é uma das coisas que eu amo é tocar percussão. Então, toda a minha família toca, meu esposo, meu sobrinho, que eu levo junto comigo. Então, a gente se divide em muitas coisas, né? Agora eu estou indo para o chequeré, que é uma das coisas que eu estou aprendendo a confeccionar. Então, eu tenho pouquíssimo tempo para limpar a casa, para fazer comida. Graças a Deus que meu esposo é capaz, porque ele está junto comigo. Então, a gente passa a fome junto, a gente também vive glamour junto. Então, assim, não é vida de flores, não. Tem dia que a casa tá daquele jeito, que é só chegou, tomou um banho e corre para dar aula. Chegou, tomou um banho e aí as coisas vão embolando. Hoje mesmo deve ter umas 10 ou 15 calças para poder lavar, que a máquina não lava a nossa calça, não. Então, tem coisas que a gente precisa Não lava mesmo. continuar, continuar fazendo. Então, não dá tempo de malhar, não dá, é tanta coisa que a gente precisa fazer É, que às vezes o tempo é pouco. O tempo é pouco. verdade, verdade. Eu quero agradecer, a gente vai estar chegando. Professor Peu, Mestre Muralha, Juju entrou aí na live. Agradecer a todo mundo que nos deu uma audiência. Pleno sábado, 9 horas da manhã. A gente está concluindo aqui com 1 hora de live. Não teve como fazer apenas 40 minutos, gente. Né? Fico muito feliz. Você deixa suas considerações, minha contramestra. Deixa a divulgação. E, lógico, vou estar firmando com você uma data, né? Que eu preciso. Tem algumas meninas me cobrando mesmo a oficina. Pescador sempre me ajuda aqui. Mas é isso que você falou. Pescador está fazendo uma viagem, não pode. Contramestre, a Cláudia faz oficina de confecção de berimbau. Então, a gente vai depois alinhar uma data direitinho, porque os alunos estão me cobrando, tem algumas meninas também de outros grupos. E aí a gente fecha material, tudo de um valor, lógico, né? Tudo tem que ter um custo na capoeira, a gente precisa investir. Nessa semana eu fiz uma publicação sobre roupa, ou na outra semana foi sobre instrumentos, com os instrumentos de outros, violão, quanto custa um violão, e aí a gente não quer investir em um berimbau de qualidade, né? A gente não quer investir, não, esse aqui é 50, esse aqui é 100, vou pegar o de 50. Aí na primeira roda, a verga parte e acabou. Aí os R$ 50, então a gente quer sempre ter o melhor tênis, a melhor roupa, né? O melhor creme de cabelo, o melhor biquíni, mas quando se fala do instrumento de capoeira, a gente sempre quer o mais barato. Então a gente tem que mudar essa mentalidade e investir realmente em instrumentos que sejam duradouros. A gente fala, ai, celular não tá durando, mas a gente troca de celular quase todo ano. Mas o instrumento é aquele caído, aquela verga pesada e aquele negócio horroroso. Mas a gente, só para dizer, saiu na foto que tem um instrumento. Mas na hora não tá fazendo som, a cabaça não era aquela. Inúmeras coisas. Eu não sou especialista para falar nisso, né? Mas eu estou jogando muita coisa aqui no vento. Faça suas considerações finais, seus convites. Então, desde já, muito obrigada mesmo, viu, pela sua participação aqui. Pronto. Eu que agradeço contra a Mestra Índia, agradeço a todo mundo que pôde entrar rapidinho também para poder presenciar um pouco. Se a live ficar gravada, é bom que depois a galera pode assistir mais um pouco, né? Queria dizer que a trajetória dentro da capoeira ela não é fácil, como de qualquer outro lugar, sabe? Para a gente que é mulher, sempre é um pouco mais difícil. Eu admiro as mulheres que dizem que nunca sofreu preconceito ou outras coisas dentro da capoeira. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa, né? O preconceito começou, inclusive, dentro da minha família. Hoje em dia é um pouco diferente, porque eu tive que fazer toda uma outra coisa para que essa capoeira minha ela fosse aceita.
Então, eu tive que estudar mais, aí eu fiz faculdade, fiz pós, fiz tudo isso para que a minha família reconhecesse isso. Não, ela não faz capoeira porque ela não teve outra oportunidade, não. Ela faz capoeira porque ela quer, sabe? Então, tem 11 anos que eu decidi fazer da minha vida só viver de capoeira. É fácil? Não, não é fácil. Tem dias que é cansativo, que é pesado, porque quando você trabalha para você mesmo, você não tem, terminou suas 8 horas e você descansa, não. Você precisa realmente continuar. É o trabalho depois do trabalho. Então, tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, assim, conquistado, é com meus esforços dentro da capoeira. Né? Dizer que a contramestria da capoeira é maravilhoso, é cansativo, é duro, mas é tudo isso que eu sempre quis, sabe? E o meu objetivo é ser mestre de capoeira, sei lá, 50 anos, 60 anos, mas se Deus me permitir, eu vou estar lá mesmo cansadinha, né? E dizer para as meninas, sabe, a luta de um é a luta de todas, né? Que a gente seja mais verdadeira, né? Quando a gente fala em companheirismo, em elas por elas, né? E todas essas coisas, quando a gente estiver na roda e fora da roda, né? Que a gente procure ser um pouco mais honesta. Eu tenho tentado ser um pouco mais honesta, né? Dentro das coisas que eu acredito, das coisas que eu penso, porque às vezes também a gente não é, né? Nosso discurso às vezes é um pouco vazio. Então eu tenho tentado, né, ser uma pessoa melhor a cada dia, em especial dentro da capoeira. Meninas, aprendam a tocar, aprendam a cantar, joguem mais, faça tudo isso não pelo outro, mas pela capoeira, porque a capoeira ela merece o nosso melhor, a nossa excelência, não é porque o outro vai achar bom ou não, é porque as pessoas precisam olhar para a capoeira e dizer como minha mãe, um dia que teve preconceito, e dizer, não, minha filha joga capoeira. Eu tenho mães treinando comigo que um dia proibiu o filho de treinar capoeira. E hoje elas estão treinando comigo. E esse ano, no batizado, vocês vão ver algumas mães pegando primeira corda. São mães dos meus alunos que já são avós. Olha a virada de chave que essa capoeira deu. Essa semana eu tive uma esposa que disse assim, como é que eu faço para trazer o meu esposo para treinar? As pessoas estão olhando a capoeira de uma forma diferente e esse papel é nosso. A gente precisa mudar essa visão que a capoeira tem de ser uma capoeira violenta, de ser uma capoeira que só tem pessoas que não têm cuidado com o corpo, com o outro e com tudo isso. Então, essa missão da capoeira é nossa. A gente precisa dessa virada de chave, a gente precisa fazer com excelência. As pessoas precisam olhar para a capoeira com outro olhar, porque essa arte, ela nos salvou há anos atrás, ela continua nos salvando. A gente precisa de respeito com essa arte. Os alunos, os mestres, a gente precisa fazer o nosso melhor que a gente puder, porque a capoeira ela tem que ser referência dentro do nosso país, dentro do mundo da capoeira, a arte marcial brasileira. Ela precisa estar em todas as escolas, em todos os espaços, e isso só vai acontecer no dia que homens e mulheres fizerem isso com excelência. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é respeite e ame essa arte da capoeira. E é isso, Contramestre ainda. Muito Maravilhoso, obrigada. obrigada, minha amiga, viu? Segue firme aí. A live vai ficar gravada, vou baixar, vou compartilhar em todos os lugares que eu puder. Então façam o mesmo, né? Nos ajude a divulgar as nossas e os nossos e conhecer um pouquinho das nossas histórias, né? Ninguém começou grande, todo mundo começou pequeno e hoje, né, são os que são. Então, obrigada, gente. Tenham um excelente sábado, bons trabalhos de capoeira, bons eventos, boas rodas. E a gente segue por aqui semana que vem com mais Papoeirando com os Contramestres.